Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News e hoje eu tenho o prazer de receber Jackson Quirolo, ele que é da Edmond. Jackson, obrigado pelo privilégio de conversar com a ABGD News, fico muito feliz de poder te receber, a gente teve algumas marcações, alguns desencontros e isso mostra que trabalho não falta. Mas antes de falar de trabalho, quero falar da tua vida pessoal. Onde é que você nasceu? O que você estudou? Você já nasceu com sangue empreendedor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Primeiramente, gostaria de agradecer à ABGD pelo convite. Peço desculpa aí por várias vezes a gente ter marcado e não ter conseguido realizar antes o nosso bate-papo. Mas, bom, bela pergunta. Nasci no Rio de Janeiro, Brasil. Mãe brasileira, pai italiano. Então, passei boa parte da minha infância sempre entre Itália e Brasil. Eles não se decidiam muito onde morar. Até que a parte da minha adolescência eu fiquei no Brasil até os 17 anos e quando eu estava com 6 meses cursando Direito, eu decidi basicamente fazer uma viagem, visitar meus parentes por parte de pai na Itália. E aí eu me encantei, me apaixonei por vários empreendimentos da minha família e acabei decidindo ficar por lá. Isso com 18 anos, tá? E aí, família de empresários, tinham várias atividades, era comércio de veículos importados, tá? Indústria têxtil, também tinha boate, restaurante, então eu me encantei com aquilo ali e comecei realmente a minha vida empreendedora dentro do ambiente familiar, gestão familiar. Na ocasião também consegui seguir com mais 2 anos de direito, né, jurisprudência, como chamam lá, e aí não me identifiquei muito, fui e passei para economia e comércio, tá? E isso na Itália. Em 2008, 2009, mudou algumas coisas na Europa, eu cheguei aquela grande crise na Europa. Sim. E aí eu acabei fazendo uma viagem aqui no Brasil para visitar meu pai e eu enxerguei grande oportunidade, tá? Na ocasião, se iniciava o mercado de energia solar fotovoltaica na Europa. Fato que Itália, Alemanha e Espanha foram as pioneiras na implementação de projetos de energia solar fotovoltaica, pois a comunidade europeia ela tinha lançado o Feed-in Tariff, que basicamente era um incentivo por cada quilowatt-hora produzido. E se iniciou uma indústria local europeia. Então tinha um primo meu que ele fez uma fábrica de painéis fotovoltaicos, tá? Então, como eu tinha um belo network, né, então eu acabo até ajudando ele a comercializar projeto, painéis, isso eu estou falando de 2008, 2009. Em 2010 eu acabo pegando um ano sabático aqui no Brasil, e aí conversando com alguns amigos aqui no Brasil, eu falei, poxa, o Brasil é legal, mudou muita coisa, e o que você acha que seria legal trazer aqui para o Brasil e empreender? Ele falou assim para mim, olha, acho que você precisa trazer algo que não tem no Brasil. Isso em 2010. E aí eu pensei e lembrei, poxa, energia solar fotovoltaica. E aí foi quando eu comecei a fazer algumas perguntas, algumas pesquisas. Na época muitos confundiam com aquecimento de água. E aí eu comecei a participar, tinha um grupo que se chamava o grupo da ABINE, né, do setorial de energia solar fotovoltaica. Eu estava sempre entre Rio de Janeiro e São Paulo, buscando para entender como que poderia ingressar dentro do mercado de energia solar fotovoltaica. Então, a 482 ela ainda não existia. Tá? Mas eu fui bem persistente, então eu tomei a decisão que eu tinha que trabalhar com energia solar fotovoltaica. Eu tinha que trazer, na época, a placa. Era literalmente isso. Então, eu tinha feito uma promessa para o meu primo que ia trazer as placas italianas aqui para o Brasil. E aí foi quando tudo começou. Eu criei a minha primeira empresa, era sócio único, meu CNPJ. E aí um belo dia, acho que foi em 2011, tá? Foi bem antes da 2012, eu consegui fazer uma venda para um empresário no Rio de Janeiro, na Barra. Visionário ele comprou de mim 4 kW-pico, na época eu vendi por R$80 mil. E naquela ocasião ele me deu um cheque de R$80 mil e ele falou, já tá pago, só me fala quando você vai entregar. E eu falei, no máximo 90 dias. E esses 90 dias, na verdade, se tornaram 9 meses. Puxa vida. E todo mês eu ligava, todos os meses eu ligava para ele, para tranquilizá-lo. E ele falou, não, Jack, eu confio muito em você. Eu já percebi aí a sua seriedade, tá? A sua solidez. Fica tranquilo, quando chegar a gente resolve isso. E aí comecei a ficar dentro de um impasse, né? Trazer esse kit para ele aéreo, que custava uma fortuna. Na época eu já tinha estruturado para trazer 2 containers, bota esse kit dentro dos 2 containers. Então eu passei aí basicamente
toda a trajetória árdua aí do empreendedor, que era tirar radar, enfim, uma série de problemática, era despachante aduaneiro, minha primeira importação, então passei bastante dificuldades, tá? E até que um dia eu não consegui fazer minha importação própria, e aí de forma bem persistente, um dia eu cheguei na maior importadora do Brasil, consegui convencê-los em trazer essa mercadoria, tá? E aí eles pediram garantia, enfim, uma história bem engraçada, bem bacana, tá? Mas ela é bem extensa. E aí eu consegui trazer esses na época era um pouco mais, tá? Davam quase 4 containers, tá? E aí chegou essa mercadoria e eu comecei a realizar minhas primeiras vendas, tá? Isso era final de 2011 para 2012, tá? Tinha algumas compras, vendas que aconteciam, tá? De fotovoltaicos, sim. Bom, aí o que aconteceu? Saiu a resolução em abril, da 482, em abril de 2012, e o mercado como um todo, ele esperava uma grande ascensão, né? Uma explosão do mercado. Isso não aconteceu de imediato, porque no mesmo ano a Dilma ela anunciou uma redução na tarifa de energia, né? De quase 20%, 25%. Sim, houve isso, é verdade. Então, ficou basicamente inviável. A conta não fechava. Era payback de quase 12, 14, 15 anos, tá? A conta ela não fechava de jeito nenhum. Então, eu acho que a gente ficou aí sofrendo mais uns 2, 3 anos, tá? E depois eu recebi uma proposta, tá? Eu realizei uma venda para uma empresa e recebi uma proposta para assumir como gerente comercial. Foi quando eu me transferi aqui para São Paulo. E aí se iniciou essa jornada minha, literalmente, dentro do segmento de energia solar fotovoltaica. O mercado ele era bem tímido até 2000, eu diria que até 2016. Foi com a vinda da 687, com algumas atualizações em termos de tamanho, a compartilhada, que o mercado ele começou a evoluir de forma mais rápida. Também os bancos iniciaram a liberar financiamento e crédito em 2016, 2017. Jackson, deixa eu só pontuar uma coisa. Toda essa sua luta, né, quando a gente ouve assim resumida, parece que foi simples, e eu sei que não foi, foi muito árduo. De onde vinha a disposição para você perseverar? Era na certeza de que isso poderia dar certo? Eu tinha certeza absoluta, certeza absoluta. A grande chave, a grande virada, na verdade, quando eu não consegui realizar essa entrega desse sistema de 4 kWp, eu comecei a buscar no mercado para comprar aqui no Brasil. Tá? Então, tive que entrar em contato com o fornecedor de inversor, de placas, de módulos fotovoltaicos, estrutura. Então, aquilo se tornou algo inviável. Ele ficava mais caro do que eu importar o kit da Itália, tá? Inclusive aéreo. Tá? E era uma logística que não fazia muito sentido. Na época, os inversores, inclusive, ele tinha uma NCM que gerava ST, então gerava uma tributação absurda quando ele entrava no estado de destino. Era algo, tipo assim, que não fazia nenhum sentido, nenhuma lógica você comprar módulo de um, inversor de outro, cabo de outro. E eu era muito estudioso, sabe? Então, eu lia muita norma. Tipo assim, aquela 482, eu conhecia ela de cor. Então, também, aí eu me encantei por outra, que era o convênio ICMS 101/97, tá? E a partir daí eu peguei aquela lei, fui buscar, entender com alguns advogados, olha, mas eu posso montar o kit, aqui tá falando, todos muito desconfiados, não sei, enfim, não dá. Enfim, aí moral da história, sendo persistente, tipo assim, eu tinha certeza absoluta que esse mercado um dia ele iria explodir, tá? E ser pioneiro, muitas das vezes, não é muito gratificante, tá? Ele é legal, ele é bacana, mas você tem as suas dores aí no caminho dessa jornada. Então eu tinha certeza absoluta que o mercado ele só poderia explodir se tivesse um fornecedor que conseguisse basicamente fornecer todos os itens de um sistema gerador fotovoltaico, tá? Isso evitaria bitributação, evitaria vários tipos de logística, evitaria vários tipos de negociações financeiras com os fornecedores e basicamente tornaria a vida, a jornada um pouco mais fácil, mais simples para o integrador. Inclusive, ele receberia apenas em uma única vez um sistema gerador. Tá? Então, foi quando eu apresentei isso para o mercado. Esse era o nosso modelo de venda, era o kit gerador fotovoltaico. Tá? Isso em início de 2013. Tá? Apesar que a minha primeira importação foi alguns containers de módulos fotovoltaicos e alguns containers de kits. Tá? Eu lembro que na época eu trouxe bastante kits com módulos inversores SMA, que eram líderes na época a nível mundo, e placas italianas. Tá? Ainda na época... Promessa cumprida. Promessa cumprida. E na época, digamos que
os módulos chineses ainda não tinham toda essa força, tá? Ainda eram presentes os módulos japoneses, como o Sharp, que Kyocera era fortíssimo no Brasil, e os módulos chineses ainda era muito tímido, tá? Na época, as marcas mais importantes eram Ingli, Santec, enfim, tinham outras, tá? Então, ainda era viável você vender módulos fabricados na Europa. E você vender o Made in Italy, ele é charmoso, sabe? Então, as pessoas gostavam, né? Ainda é charmoso. Eu acho que para vinho e para outras coisas, né? Porque hoje para vender... Falar que o sistema fotovoltaico é italiano... Não para isso, não né? vai hoje não vai ajudar muito, tá? Mas foi isso. Então, fui bem persistente, tá? Muito persistente. A gente, assim, nunca desistir. E por isso, porque no final do dia, os frutos, a gente começou a colher a partir de 2016. Ô Jackson, eu queria que você jogasse a modéstia de lado. Você tem um capítulo na tua vida que é muito importante para o setor no nosso país, eu tenho plena consciência disso, que é a fundação da ABGD e você é um dos fundadores. Mais do que fundador, você trouxe outras pessoas. Claro. Isso a gente nunca pode deixar de reconhecer, de pontuar e de reafirmar. Você tem plena ciência da importância disso que você fez? Você sabia que era preciso se unir para ajudar a chegar lá no topo? Muito, muito orgulhoso por isso, muito contente por onde a ABGD tem trilhado, o que ela tem conquistado para o setor. Na época, basicamente, na minha posição, era um relacionamento muito forte com os integradores que iniciaram em 2012, 2013, 2014. E digamos que as entidades que existiam na época, elas olhavam mais para centralizada, tá? Ainda era a época dos leilões, então ainda existiam grandes players internacionais, então o foco era centralizada. E digamos que os pequenos empreendedores, que seriam os integradores, eles se sentiam não muito amparados, tá? Então foi quando, na ocasião, a gente convidou 14 empresas, dessas 14, 13 foram convidadas por mim, e aí foi que nasceu a ABGD, tá? Na ocasião, eu tive a oportunidade e essa grande honra de estar na cadeira de presidente do conselho, e foi feito um trabalho aí de iniciar a fomentar as melhores oportunidades e melhorias que a gente poderia proporcionar ao mercado, tá? Então, com certeza absoluta, eu me sinto muito honrado, muito feliz por isso, mas eu tenho uma veia mais empreendedora. Eu gosto de empreender, eu gosto de negócio, eu gosto de criar, gosto de inovação, de tecnologia, sabe? Então, isso me levou recentemente, 2 anos atrás, a fundar a Edmond. Então, a gente fundou a Edmond em setembro de 2020, então, exatamente agora, completamos 2 anos. Parabéns. Somos uma empresa muito jovem, sabe? E você construir uma empresa do zero, sabe? Uma nova marca, ela te dá várias satisfações, várias conquistas, mas também é um caminho um pouco mais difícil. Não é o caminho de você criar um departamento, uma extensão de uma empresa já existente e resumidamente, adicionar a palavra solar. Tá? Então, criar uma nova marca, uma nova cultura, equipes novas, procedimentos, gestão, isso te dá é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele te recompensa lá na frente. Muito, não pouco. Antes de você apresentar a empresa, eu queria saber qual é o peso da tua família, dessas decisões que você tomou para o teu sucesso. Bastante. Família de empresários. Meu pai sempre foi industrial, então antes dele se mudar para o Brasil, era industrial de construção, indústria têxtil. Então, isso já está no nosso DNA da família. Então, também os irmãos do meu pai, que eu trabalhei bastante tempo com meus tios, eram grandes empresários, uma família de empresários muito, muito bem conceituada, a nossa família no sul da Itália. Então, eu peguei esse viés de empreendedor com certeza absoluta do meu pai, dos meus tios, tá? Sempre com uma visão à frente, tá? Sempre um passo à frente, olhando do que pode acontecer e onde a gente pode colher frutos no que está por vir. E muito orgulho para eles também, com certeza. Demais. Com certeza. Muito bem, vamos então falar da Edmond. Conta como é que nasceu a ideia. Eu sei porquê do nome, mas queria que você explicasse também um pouquinho do nome para nós e o que hoje vocês estão fazendo, porque dentro da Edmond você também não para de empreender. Não paro.
Bom, a gente, quando começou o projeto, basicamente teve uma pausa de reflexão, pois a gente já estava próximo aos 10 anos da 482 e, obviamente, a gente sabia que vinham mudanças, tanto regulatória quanto de transição energética. Tá? Então, o primeiro foco foi a gente criar um ecossistema de tecnologia. Algo que ainda é um pouco prematuro para o segmento de energia solar fotovoltaica, mas a gente tem certeza absoluta que colheremos grandes frutos logo em breve. E a gente buscava um nome que ele fosse um nome grandioso, tá? E não fosse apenas um nome, digamos assim, fofinho, tá? Então a gente buscou um nome grandioso e como grandes companhias, a gente buscou homenagear aquele que descobriu o efeito fotovoltaico. Então tá aí, porque é Edmo. Então a gente entende que o nome Edmo é um nome de força, um nome que tem bastante solidez para onde a gente quer chegar. Hoje, o que vocês fazem? Conta para nós o que vocês oferecem. O ecossistema Edmo, o ecossistema é um ecossistema tecnológico ESG. A gente iniciou com a nossa primeira vertical, que é a nossa plataforma SaaS White Label, onde a gente permite que todos os integradores eles consigam gerenciar a empresa dele como um todo, inclusive comprar os sistemas fotovoltaicos. A gente oferece um CRM de processo para venda, um CRM de processo de manutenção, de instalação, de projeto. Ele consegue emitir as propostas online e mandar para o cliente. E também consegue acompanhar com um termômetro de leitura de calor qual é a informação de maior interesse do cliente, se é a garantia dos equipamentos, se é o prazo de instalação, se é a forma de pagamento, para ele conseguir ter maior jogo de cintura na hora de negociar e fechar com o cliente dele. Tá? Essa plataforma, agora, em ocasião dos nossos 2 anos, a gente subiu uma nova versão. Tá? Essa nova versão, a gente focou muito na experiência do usuário, no X, então ela te dá maior simplicidade, tá? Ela é mais amigável e ela proporciona uma série de outras features para você gerenciar, para o integrador gerenciar a jornada dele empreendedora. Dentro desse ambiente, nos orgulhamos, o ano passado, no primeiro ano de operação, conseguimos viabilizar mais de 330 milhões de equipamentos. Tá? Esse ano ela continua em forte crescimento, com novos cadastros e com o recente lançamento da nova plataforma, a gente também tem percebido aí ainda mais um aumento aí de cadastro de integradores usando a nossa ferramenta. Tá? 6 meses após o lançamento da Epsolar, a gente lançou a nossa vertical de fintech, tá? Que agora com o reposicionamento de marca, alteramos para Bank para ser mais simples. Tá? Sim. O nome Bank ele é um pouco mais generalista, tá? E a nossa plataforma de fintech, que basicamente a gente iniciou com o MVP, ela rompeu um status quo no mercado que era algo impensável alguém pagar à distância, via link de pagamento, algo de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Então está aí novamente persistência. Hoje a plataforma de meio de pagamento via link à distância, ela movimenta milhões, tá? Via cartões de crédito. Então, ela te proporciona você mandar um link para alguém que está distante, que você não precisa ir até o cliente. Esse valor, de forma imediata, instantânea, ela comparece nessa conta gráfica, que é uma conta digital, e dentro do nosso ecossistema ele pode splitar, ou seja, fazer uma transferência peer-to-peer para quem ele bem entender. Pode ser distribuidor, como pode ser um outro prestador de serviço, um representante comercial, um engenheiro, enfim, a cadeia que ele pode splitar os recursos financeiros para quem ele melhor achar. Tá? Importante também ressaltar que a gente também criou uma abertura onde nosso ecossistema é um ecossistema aberto. Para você ter uma ideia, dentro da nossa fintech, temos já mais de 65 distribuidores cadastrados que recebem pagamentos por lá. Olha só. Tá? Isso, exatamente. E agora a gente até final do ano também vamos subir uma nova versão, bem mais amigável, bem mais friendly. E, por fim, além de toda a gestão de pagamento, que emissão de link de pagamento via cartão de crédito não presencial, emissão de boleto, Pix cobrança, as operações peer-to-peer entre o CNPJ cadastrado ou o CPF cadastrado dentro do nosso ecossistema, vamos lançar oficialmente o financiamento pessoa física até final do ano, que devemos iniciar com 96 parcelas até 120 parcelas,
e até o Q1 de 2023 o financiamento pessoa jurídica. Puxa Tá? vida. E o mais interessante é que todo o recurso financeiro é tomado pelo cliente final, pessoa física ou pessoa jurídica, ele entra dentro da nossa conta, do nosso arranjo de pagamento. Somos uma IP, tá? Perante o Bacen. Sim. Esse recurso ele entra dentro do Edmond Bank e a gente faz a gestão dos pagamentos dentro do nosso ecossistema. Então, um exemplo, um projeto que custe R$100 mil, tá? Que a gente viabilizou o financiamento após análise de crédito e também os critérios de equipamento e também da idoneidade de quem fornece os equipamentos e de quem irá implementar o projeto. A gente distribui, por exemplo, 20 mil integrador e 80 mil distribuidor, realizamos o split de pagamento. Tá? Hoje já contamos com mais de 60 distribuidores e um universo de 5 mil no bank, tá? De 5.500 integradores. E com o lançamento do financiamento, a tendência é a gente aumentar a base de distribuidores e a base de integradores dentro do nosso ecossistema. Após eu ter encaminhado esse valor dentro da conta gráfica, ele vai ter um mundo ali de soluções como se fosse um Corban, ou seja, ele consegue pagar boleto, ele consegue pagar tributo, ele consegue fazer Pix, TED, enfim, é uma gestão financeira a 360 graus. 360. Falamos em tecnologia, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu estive lá na sede. Nós falamos de tecnologia que envolve máquina, que envolve energia, mas lá você emprega muita gente. Qual é o tamanho da tua satisfação em saber que você está gerando emprego e renda para tantas pessoas? Muitíssima felicidade. A gente começou de forma bem simples, com apenas menos de 10 pessoas, isso em setembro de 2020. Agora estamos em 60, tá? Importante ressaltar que a Edmond ela foi infinitas vezes assediada para receber investimento, por escolha não recebemos, não avançamos para uma rodada, mas agora a gente deve anunciar até o final do ano que estamos em negociação. Então a gente cresceu de forma autossustentável, tá? E nos gratifica ainda mais que em julho fomos coroados com a nossa certificação GPTW. Tá? Isso confirma e comprova que é um excelente ambiente para se trabalhar. Sim. Nós somos excelentes ouvintes dos nossos colaboradores e a gente cria um ambiente de inovação. Tá? Então existe um relacionamento amigável, tá? Mas com muita disciplina. Só para explicar para o nosso internauta, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, GPTW é Great Place to Work, né? Os melhores lugares para se trabalhar. Parabéns. Exatamente. E aí tivemos 100% de respondente, uma pontuação bem elevada, com 94% de aprovação. Então é um resultado muito gratificante. E o que foi feito, basicamente? Dentro da Edmond, dessa vez eu me preocupei em fazer o trabalho ao contrário. Ou seja, ao longo de 2 anos, em vez de eu ficar mais no front comercial de negócio, eu fiquei bem mais no front administrativo de governança para que fosse construída a minha cultura, tá? A cultura de gestão do Jackson. Tá? E agora, a partir de 2023, com a casa pronta, com todos os executivos já bem organizado e alinhado, o Jackson ele vai voltar mais para a linha comercial, de negócio, de business. É gratificante porque a gente focou muito na construção de governança, na parte administrativa, temos feito um trabalho excelente de SD no último ano, concluímos também nosso assessment da certificação B Corp com excelência, com 150 pontos, tá? A pontuação mínima é de 80 pontos para você obter a certificação. É um processo que demanda e exige muita informação e uma maturidade bem elevada, e para uma empresa de apenas 2 anos, tá? Sem dúvida. A gente comprova a solidez na nossa gestão e nosso compromisso com os colaboradores e com todos os stakeholders e com o mercado. Então é isso. Então a gente acredita que 2 anos, maturidade, casa organizada, ok, agora vamos sentar, faz sentido a gente receber aporte, investimento, e olhando para o ano que vem, a gente pode ter um crescimento exponencial sem sair dos trilhos. Jackson Quirolo, para a gente fechar, já agradecendo demais a tua presença, você faria tudo de novo? Tudo de novo? Ou você mudaria muita coisa na tua rota? Não, faria tudo de novo exatamente como está sendo feito, tá? Acredito que não, estou bem satisfeito, contente, demais, muito, não é pouco.
sabe? E é isso, dessa vez foi construção tijolinho por tijolinho, e estou bem contente. A Edmo está muito preparada para o que está por vir. A gente entende que existe uma transição energética, existe uma transição de mercado regulatório. Tá? Eu costumo muito dizer de forma simples para as pessoas que não são do segmento, que a GD está dentro do mercado cativo, então existe um mercado cativo onde está lá o universo de 99,9% das unidades consumidoras, e dentro do mercado livre hoje são apenas 0,3%, que representam, porém, 30% do consumo energético do Brasil, uma vez que são as grandes consumidoras de energia. Mas o que está por vir? Eu costumo dizer para as pessoas que não conhecem muito do assunto, né, que são dois afluentes que estão se encontrando em um único rio agora. Será um rio bem tumultuado, e a partir de 25, 26, 27, a gente está indo para o Oceano Azul. Então, literalmente, a gente está em grande transição no mercado. Isso é bom, né? Vai trazer maior maturidade aos players. E eu estou bem satisfeito, contente com a empresa que está por vir. Fico muito feliz de te receber, quero te dar parabéns em nome da ABGD. Por favor, leve um abraço carinhoso a todos que fazem a Edmo. Parabéns, obrigado por ter sido demais. Um dos fundadores da ABGD. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Boa. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Fique ligado aí, que logo tem outro podcast para vocês. Tudo de bom, até o próximo programa.